Um dos grandes erros dos investidores, né, principalmente para quem está começando, é querer pegar a faca caindo, né? O que é isso? Cara, é comprar na mínima, né? Achar que identificou o fundo do movimento. Cara, e assim, através da análise técnica, né, através da análise gráfica, a gente consegue identificar uma figura de reversão de tendência, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, para de ficar se arriscando, vou te mostrar como você faz para ganhar dinheiro. Né? Muitas vezes, na hora de querer identificar esse fundo, de comprar na mínima, cara, você perde mais do que efetivamente você acerta onde é que é o fundo do movimento. Então, bora lá. Eu vou te mostrar aqui a figura gráfica que ela não aparece, não é muito comum de aparecer, tá? A gente não vê o tempo todo essa figura, mas é uma figura de reversão que eu gosto muito, tá? Então, primeiro eu vou estar desenhando pela capa aí, talvez você já tenha conseguido identificar. Primeiro eu vou estar desenhando fora do gráfico, tá? Assim, sem estar aparecendo em cima dos candles, porque eu acho que o principal é a gente conseguir identificar como é que é essa formação. Né? E aí sim, aí a gente vai para a parte prática para mostrar como é que isso se forma, porque nem sempre é uma figura tão simétrica, né? Muitas vezes a gente lê um livro e a gente tem um jargão do mercado que a gente fala, cara, isso aqui é uma figura de livro, né? Quando ela é bem feitinha mesmo. Mas a prática, né? A verdade é que ali na prática a gente não consegue identificar com muita frequência uma figura muito simétrica, né? Muito perfeitinha. E muitas vezes o investidor ele tem dificuldade de estar identificando esse padrão gráfico, né? Então, através da análise técnica, é possível a gente identificar, tem que treinar o olho, não tem muito jeito, cara. Tem algo chamado que é tempo de tela. Isso é muito importante. Você tem que ter tempo de tela, que você bate o olho e você começa a identificar. No início, você vai, às vezes, tentar até forçar uma barra e tá vendo coisa onde não tem, tá bom? Então, bora lá. Eu tô começando aqui com um gráfico de Vale, tá, cara? Observa que Vale, ela tá no... A Vale, ela tá aqui no semanal, tá bom? Deixa eu só... Era para ter feito isso antes, né? Só ajeitar aqui, ó. O que eu vou fazer, cara? No gráfico de Vale, ó. Vou tirar aqui, né? Vai ser o que eu falei. Vou tirar, vou jogar lá para cima, tá? Tipo uma tela em branco, tá? Que eu quero. Então aqui, ó. Eu tenho uma pernada para cá, tá lembrando que é uma figura de reversão de tendência quando o ativo ele tá vindo de uma tendência de baixa, tá? Então, isso é importante da gente estar falando. Então, aqui, ó, o ativo cai, corrige, e ele vai vir e vai cair mais, tá? Eu sei que eu ainda não falei o nome da figura, vou falar já, né? Se você ainda não identificou pela capa, né? Talvez você identifique agora, tá? Então, ó, cai, corrige, cai. E aí, quando ela volta mais ou menos nessa região aqui, ó, tá vendo? Na mesma regiãozinha, tá? Para ela corrigir novamente e subir novamente. E aí, já deu para identificar, cara, que figura é essa? Tá? Também não tá muito simétrico o meu desenho não, né? Mas tá bom. Então, o que nós temos aqui, cara? Nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Essa é a figura, ombro, cabeça, ombro invertido. Se você ainda não conseguiu identificar, olhar aqui, ó, eita, vou botar um... Desculpa aí, o desenho não tá tão bom aí, né? Mas deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Nós temos um ombro, tá? Ó, ombro tá aqui, bem nessa pernadinha daqui, tá? Nós temos uma cabeça, que ela tá aqui. Por isso que na capa sou eu de cabeça para baixo, né? É o famoso ombro, cabeça, ombro invertido, sou eu de cabeça para baixo. Então, deixa eu botar aqui. Aqui é uma cabeça, tá? E aqui eu tenho outro ombro. Não sei se está... Vou aumentar a letra, talvez esteja pequeno aí. Tá? E aí a gente tem um outro ombrinho aí. Tá? Ó, ombro, cabeça, ombro. Tá? Acho que agora tá mais fácil de identificar. Então, o que nós temos? Nós temos um ativo que ele vem caindo, ele para, arma um pivô, né? Ele faz uma correção para armar um pivô de baixa, tá? Então, ele cai, forma a cabeça, sobe, né?
E aí para corrigir e fazer o rompimento dessa região daqui, que a gente chama de linha de pescoço, né? Alguns investidores chamam de neckline, né? Então assim, eu vou mostrar para vocês como é que, através dessa figura, a gente identifica os riscos, né? Porque você olhar essa figura daqui depois de formada é muito mais fácil. Mas como é que a gente começa a identificar para ver se ela está se formando ou se ela não está se formando? Qual é o ponto de entrada? Qual é o ponto de saída, né? E a projeção, qual é o meu alvo no decorrer aí desse trade, né? Então tudo isso eu vou mostrar para vocês. E eu quero só compartilhar que primeiro a gente tem que ter essa imagem daqui, tá? Que é justamente essa figura. Então, agora não pense que a gente vai entrar nessa figura exatamente como ela está aqui, tá? Então, assim, é importante ter um bom senso, né? Mas ela, com o passar do tempo, fica mais fácil, né? Fica mais fácil de identificar essa figura daqui, tá? Então, olha só. Primeiro ponto, um ponto que é baita importante, é a gente escalonar bem o gráfico, tá? Então, olha só como é que tá. Eu já tenho ombro, cabeça, ombro aqui, eu não sei se você está conseguindo enxergar. Se eu botar assim, fica mais difícil ainda de eu ver a amplitude do movimento, tá vendo? Fica mais complicado, tá? Então aqui, ó, na hora que eu dou uma esticada, talvez você já tenha mais facilidade de identificar esse ombro, cabeça, ombro, tá? Então vou mostrar aqui para vocês, ó. O que nós temos? Ó, ela cai, ela tem uma pernada aqui, ela tem a correção dela, né? Você vê que ela vem numa tendência de baixa, tá? E aí nós vamos traçando topos e fundos, tá bom? Ó, aí eu volto com ela aqui para cima, mas o topo desse movimento tá aqui, ó, já não tá ali em cima, tá? E aí eu coloco a correçãozinha que ela deu aqui, né? Lembrando que eu estou no gráfico semanal, tá? Então, no gráfico semanal, a gente pode estar identificando isso, mas eu buscaria uma entrada no gráfico de 60 minutos ou no gráfico aí no gráfico diário, tá? E aí, vamos jogar lá para cima essa pernadinha aqui, tá? Então, na verdade, esse daí que eu acabei de falar é uma grande sacada. Eu até gravei um vídeo sobre isso, que eu botei assim, revelando o segredo. Que nada mais é do que eu olhar para um tempo gráfico X, mas a minha entrada sendo um tempo gráfico menor, tá? Isso daí é uma grande sacada para a gente se posicionar melhor na hora de entrar numa determinada operação, tá? Isso reduz o nosso stop, né? Nosso stop fica mais barato, né? Assim, é um pulo do gato aí que, cara, se eu fosse você, começaria, acho que vale a pena dar uma olhada nesse vídeo. Eu mostrei um exemplo prático do que aconteceu na hora do gráfico, inclusive, que é o programa que eu faço aqui ao vivo, sexta-feira, né? Sexta-feira, 5 horas, sempre faço análise aí dos principais ativos e do que as pessoas me pedem ali na hora, né? Opa, você não, né? Ombro. Tá, então assim, acho que vale a pena conferir, tá? Então olha só, caiu, chegou aqui no fundo, corrigiu para cair mais. Isso aqui é um pivô de baixa, tá? Então, vamos colocar assim, ó. A ação, ela veio assim, ó. Veio subindo, né? De repente, ó, a Vale veio caindo, caiu, segurou aqui no fundinho, deu uma correção. Até aqui a gente não sabe aonde vai parar. A verdade é essa, a gente pode chegar e falar, Marcelo, mas isso é um pivô de baixa? É um pivô de baixa. Então, assim, a gente tinha entrada, tem setup aqui de entrada? Tem, mas o fato é que temos um fundo anterior, né? Então, perdendo o fundo anterior, aí se concretizaria o pivô de baixa, tá? Então, ó, ele se concretizou, ele foi, tô indo muito rápido, ele foi, pegou, chegou a formar a cabeça, né? Então, aqui a gente já poderia ficar esperto, porque ele volta um pouquinho, a gente não sabe se ele vai fazer uma correção para cair mais ou não. Então, já é o momento da gente ficar esperto e com o passar, ó, do tempo, a gente já vai traçando a linha, ó. Tá vendo, ó? Opa, ele deu uma correçãozinha, mas ele não voltou a cair, tá? Considerando que ele não voltou a cair, aqui, ó, eu já traço a linha de pescoço, tá? Ou a neckline, né? Já traço a linha de pescoço e aí eu vou mostrar para vocês qual é o alvo, qual é o stop, que tipo de setup que a gente entra, tá? Então, esse daqui é uma figura de reversão aí de tendência. Lembrando que a gente está num gráfico semanal, né? E aí nós temos o que eu chamo de fractal. Então,
quando a gente começa a traçar, não vai ser uma figura de reversão de tendência que ele vai subir ad eterno, né? Mas é naquele momento, dentro daquele fractal. O que é fractal? Fractal são os movimentos, cara. Eu posso ter uma amplitude de um movimento assim, e eu posso ter uma amplitude de um movimento assim, tá? Então, assim, a reversão, ela vai ser dentro dessa amplitude de movimento, tá? E aí é a mesma coisa, muitas vezes o iniciante, ele erra, porque ele coloca assim, ó. Ele coloca algo mais ou menos assim, tá? Tipo uma pernada gigante para uma outra pernada, tipo um dia aqui curtinho, e aí no outro dia fica assim, né? Aí num tempo muito maior, uma coisa meio... Isso aqui é meio grosseiro, né, o que eu estou fazendo, mas assim, seria uma coisa que você não vê um ombro, cabeça, ombro aqui, né? Você está forçando às vezes, identificar alguma coisa. E é normal, tá? O iniciante, às vezes, ele tem dificuldade de ver mesmo onde é que fica aí traçar uma linha, né? Traçar, identificar uma figura. Eu, pelo menos no início, eu tinha essa dificuldade, tá? Então, vamos lá. O que nós temos aqui, ó? Ombro, cabeça, ombro, né? É o famoso OCOI, né? E aí é o ombro, cabeça, ombro. O I é do invertido. Então, nessa amplitude da cabeça, bem no fundo do movimento, até a linha de pescoço, né, ou a neckline, a gente faz o quê? Ó? A gente traça uma linhazinha. Quando bate nessa linha de pescoço, a gente vai trazer essa amplitude de movimento para o momento que romper, tá? Então, no momento que romper é onde vai bater a projeção desse ombro, cabeça, ombro invertido. E aí, o que eu gosto de fazer? Observa que nessa projeção daqui, nós temos uma resistência, então isso valida muito mais o desenho da minha figura. Porque na hora que eu faço esse movimento, eu tenho realmente, dentro da análise técnica, eu tenho algo confirmando que aqui realmente é uma resistência. Então, esse tipo de figura, quando bate, né, na verdade qualquer figura, mas quando a gente faz uma projeção que bate num suporte ou bate numa resistência, eu dou muito mais valor a esse tipo de figura, tá? Então, vamos lá. Então, para quem não entendeu, a gente desenha, né, o fundo até a linha de pescoço, ou a neckline aqui, e no momento do rompimento é onde a gente traça. Mas, Marcelo, onde é que vai ser o rompimento? Cara, a gente não sabe, né? Então, ó, aqui, ó, eu ainda tenho fundos, né? Eu tenho máximas menores aqui, ó. Tá? E aí, o rompimento é justamente nesse candlezinho daqui, tá? Chega a ser nesse candlezinho daqui. Então, aqui seria a entrada. Como é que a gente identificou o alvo? Como é que eu vou traçar, ou como é que eu vou fazer a entrada desse movimento? Eu vou só tirar daqui para facilitar, tá? Meramente para facilitar. Vou deixar ainda a marcação do ombro, cabeça, ombro. Mas o que nós temos aqui, cara? Eu costumo utilizar, tá bem rabiscado aqui, né? Deixa eu tirar essas marcações aqui também. Calma aí. Deixa eu só tirar. Por que isso? Porque fica mais fácil de eu explicar para vocês o movimento, né? O setup também. Tem um setupzinho que deu de entrada, além da figura gráfica, né? A gente tem que observar tudo que está envolvido naquele contexto, né? Então, não vou olhar uma figura isolada. Eu tenho as médias móveis que me ajudam a tomar uma decisão, né? Então, eu vou deixar só aqui. Esse movimento aqui, tá? Esse aqui até então a gente não tinha. Eu tracei depois, né? Mas o movimento até então ele vem aqui, ó. Então, ele cai, corrige, cai. Ombro, cabeça, ombro. Aqui você vê que ele já deu um setup chamado 9.1. O que é o 9.1? A média, ela tá virada para cima ou para baixo. Nesse caso, ela estava para baixo. E a média de 9 vira para cima. Então, já tem um 9.1. Marcelo, você gosta desse setup? Cara, eu não gosto muito. Ele não tem uma margem de acerto tão boa, tá? Mas ele me liga um alerta. E aí, o que eu gosto mais? Eu gosto quando rompe, né, a linha de 21, tá? Então, de 21 períodos, que é essa linha azulzinha. Quando eu tenho esse movimento daqui, ele também pode me dar um PCzinho, né? Então, seria um PC de venda aqui, tá? Então, por que ele pode me dar um PCzinho e eu não olho para ele? Pela formação da figura, tá vendo? Pela análise técnica, a gente consegue ir eliminando. Ao mesmo tempo que você tem outras possibilidades, você vai eliminando. Então, aqui, ó, na hora que eu coloco
um fundo e aí ele volta quase que para o topo anterior, eu já ligo o alerta, né? Se fosse para continuar uma continuação de movimento, esse ativo ele não viria tão próximo aqui ao topo anterior, tá? E aí ele dá uma segurada na média de 21, arma um martelinho aqui, tá? E aí ele entra. Então aqui, ó, onde é que seria o meu ponto de entrada analisando isso aqui? Seria o rompimento da máxima desse candlezinho, tá? No 7651. Rompeu, eu gosto de botar 2 centavos para cima. 2 centavos da máxima. Rompeu a máxima 2 centavos para cima, já entra, tá? Já entro e aí eu vou até deixar aí um vídeo que eu gravei sobre gerenciamento de risco. Se você quiser um pouquinho mais de detalhe, né, para saber fazer o gerenciamento de risco das suas operações, eu vou deixar no card aí, tá? Mas é o seguinte, então eu tenho um stopzinho curto, tá vendo? Ó, que ficaria abaixo, aqui assim, em torno de 5,6%, e os 5,6% da minha parcial estaria aqui, ó, nessa faixa. Então, tranquilinho, faria parcial, stop no preço de entrada para pegar o resto do movimento, tá? Ou então, o que pode acontecer também? Vou botar aqui para deixar o gráfico mais limpo. Você pegou, fez o rompimento, né? Rompeu a linha de pescoço. O que pode ocorrer? Tem gente que prefere entrar nesse pivô e tem gente que prefere entrar aqui, ó. Quando ele sobe, rompeu a linha de pescoço, ele cai, às vezes ele pode fazer uma queda até essa regiãozinha aqui, tá? Seria um movimento natural. Ele cai para armar um novo pivô para subir novamente, tá? Então, ó, tem gente que entra aqui, né, nesse pivô depois de ter rompido aí a linha de pescoço, a neckline, ou tem gente que entra antes do rompimento. Vai do perfil de cada um. Quando já rompeu aqui, né, armou o pivô, é um momento mais seguro? Né? Talvez você não consiga estar tão bem posicionado quanto estaria se tivesse pego antes, né, no rompimento. Porém, eu acho que é mais seguro, tá? Então tá aí esse ombro, cabeça, ombro, beleza? Ombro, cabeça, ombro invertido. Eu vou mostrar um outro agora, que ele não deu certo, tá? Pra gente não ficar mostrando só coisas que acontecem que dão certo, vou mostrar um para vocês que não deu certo, sobre a Americanas. Cara, é um período lá atrás, cara. Calma aí. Não é Amir? 3? Americanas. Eu acho que foi o diário. Foi quando eu tava procurando para gravar esse vídeo. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu achar aqui para vocês. Onde é que tava ombro, cabeça, ombro? Ah, aqui, ó. Esse vídeo eu tô gravando pela segunda vez, tá? Acabou que já tava até desenhado. Ficou mais fácil porque tava desenhado. Deixa eu mostrar aqui, ó, o ombro, cabeça, ombro que não deu certo, tá? Vou fazer desde o início como foi com o outro. Eu não vou deixar ele não tão justo assim, porque ele não fica tão fácil de identificar. Então a ideia aqui é deixar algo mais fácil de identificar para vocês, tá? Então vou deixar assim mais justinho. Só para vocês irem treinando, né? Irem vendo como é que é essa formação. Então aqui, ó. O que é que nós temos aqui, ó? Tá vendo? Esse, observa que vale, ombro, cabeça, ombro tava mais bonito. Esse já não tá tanto. Se você for ver, esse daqui não tá tanto, tá? Então aqui, ó. Ele cai, armou um fundinho, tá? E observa aquilo que eu falo do fractal, né? Se eu for botar muito próximo, ó, eu tenho vários pequenos movimentos, entendeu? Quando eu coloco num fractal maior, eu traço uma linhazinha só, né? E a formação fica melhor da gente identificar. Eu acho que essa é a maior dificuldade do iniciante também. Tá, ó. Então, ó, vem, subiu. Até aqui, a gente não sabe se ele vai fazer um fundo duplo ou não, por exemplo, né? Mas aí o que aconteceu? Ele continuou caindo, tá? Então, cara, deixa que o gráfico te responde, né? Na análise técnica, a gente tem que ler o gráfico, tá? Sem botar as nossas expectativas, aquilo que nós achamos, até para a gente não antecipar um cenário. Obviamente, a ideia é sempre ganhar dinheiro, né? Então aqui, ó, acabei de traçar tudo aqui nessa formação dessa figura, ó, tá? Vou botar novamente o ombro aqui, ombro. Vou aumentar a letrinha aqui para vocês, tirar o fundo. Então, ó, ombro. Eu tenho a cabeça aqui,
Ombro, cabeça e o ombro, né? O Okoi está formado aí novamente, tá? Beleza. O que eu tenho aqui? Sai. O que eu tenho aqui? Eu vou fazer a projeção, tá? Qual é a projeção disso aqui, ó? Qual é a projeção? No momento do rompimento, é bater lá em cima, tá? Onde é que está essa projeção aqui? Ele está aqui, ó. Então, vamos lá. Quando a gente analisa essa linhazinha aqui de resistência, é uma boa projeção? Ó, você vê que um pouquinho antes, né, ele perde aqui essa faixa de preço, né? Ele fica rabiscando aqui em cima dessa faixa de preço. Então, melhor, na minha visão, seria uma projeção aqui, ó, faria mais sentido, né? Segurando aqui perto, segurou aqui perto também. Então, a gente tem um pequeno rompimento aqui dessa região, tá? O que eu acho que a gente tem no meio do caminho que é um ponto importante? Olha isso. Você vê que o topo do movimento, eu tenho uma resistência aqui no meio do caminho. Então, tem a projeção alta? Tenho. Mas eu sei que no meio do caminho ele pode embolar. Ele pode dar uma segurada aqui. Por quê? Por conta desse topinho aqui que ele já segurou preço. Então, vamos lá. Vou dar um zoomzinho aqui. Só para a gente começar, até para facilitar identificar aqui, né? Porque está muito distante. Então, aqui, ó, dentro dessa amplitude aqui, mais macro de movimento, num longo prazo, tá? Não é nem longo prazo, mas um prazozinho um pouquinho maior. O que nós temos? Você vê aqui, ó, pequenos movimentos, isso vai te dando muita resposta. Você vê, ó, que esse zigue-zague eu estou ignorando, né? Eu estou pegando num fractal maior. Só que aqui, ó, num pequeno movimento, dessa tendênciazinha de alta que ele veio, ó, bateu, caiu, perdeu essa região, configurou o quê? Topo duplo. Então, já sei que ele vai fazer uma pernada maior, tá? E aí, a gente tem que jogar as médias aqui. Você vê que é um gráfico que ele não tá tão bonito. Deixa eu ver se no semanal ficaria melhor para mostrar para vocês, para não embolar mesmo o entendimento, cara. Ó, no semanal fica muito melhor, tá? Para mostrar esse movimento também para vocês. Eu olharia pelo diário, tá? Olharia pelo gráfico diário para buscar uma entrada, mas no semanal, ó, o movimento ele tá melhor. Tá vendo? Para estar identificando, tá? O que eu faço aqui? Faria o que eu vou fazer aqui, a mesma coisa que se eu estivesse operando, tá, cara? É o que eu costumo falar. Depois que acontece, mole a gente falar que a entrada aqui e a saída é lá, né? Mas eu vou mostrar para vocês, eu não vi qual foi o período. Não vi qual foi o período que deu aquele ombro, cabeça, ombro invertido. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Tá? Cara, eu tô falando de 2012, hein? Períodozinho antigo, 2012, tá? Então, aqui, ó. Eu já tinha falado de 19.1, né? Lá atrás. Então, aqui, ó. Nessa barrona daqui, ele já vem e sobe, tá? O que eu tenho no curtíssimo prazo de característica, ó? Olha que esse fundinho aqui, ó, ele não perde. Não sei se está dando para ver aí. Ó, ele tem um fundinho aqui que ele não perde, tá vendo? Ó, ele dá uma rabiscada, uma que o preço está afastado da média de 9, ele dá uma rabiscada. Quando ele pega, assim, esse candle de força, né, um candlezinho de ignição, apesar de não ter tido tanto volume, ele vem, segura ainda na média de 21, ó, armou aqui um martelinho para pegar e para romper, tá? Essa entrada seria mais difícil do que a entrada da Vale? Seria, tá? A leitura aqui tá mais chata da gente fazer, tá? Não vou negar. Mas nesse rompimentozinho, poderia entrar? Poderia entrar. Ou então, o que você faz? Pensa no fractal menor, né? Em pequenas ondas, ó. Sobe, corrige, sobe. Na hora que ele faz esse pivô aqui, ó, a gente tem um setup chamado 9.3, eu tenho um vídeo gravado sobre isso também, tá? Vou deixar aí para vocês, quem quiser aprender o 9.3. Ele faz o 9.3 perto da região da linha de pescoço, né? Que é uma região de resistência, e rompe. Nessa de romper, eu já teria colocado o dinheiro no bolso, né? Stop no preço de entrada, não teria mais risco, mas onde eu quero mostrar para vocês? Ele não bateu o alvo. Ele não bateu o alvo desse movimento, tá? Então, aqui, ó.
Ele foi. O topo do movimento era lá em cima. Você vê que aqui ele já bate uma reversão, ó. E aí ele cai, você não ia deixar cair 34%, né? Você ia subir o seu stop, né? Isso é algo que eu falo também no gerenciamento de risco, né? Você ia subir no seu stop, mas ele ainda tinha uma amplitude, cara, de 44%. Isso é para você ver como a gente está no fractal maior, né? Então, a amplitude do movimento ela é muito maior, o stop costuma ser maior, por isso que é importante você entrar num período do tempo gráfico muito menor, não muito menor, mas um tempo gráfico menor do que o que você está olhando, entendeu? Por quê? Porque aí você busca uma entrada, teu stop fica menor e você faz parcial também, já protegendo o seu lucro, né, o seu dinheirinho aí, e te ajuda a ganhar dinheiro e ficar vivo nesse mercado no longo prazo, tá? Então, cara, tá aí. Essa foi a ideia de mostrar o ombro, cabeça a ombro invertido. Você vê que tudo é análise técnica, né? A gente olha o gráfico, não cria uma expectativa sobre o que vai acontecer, a gente só vai reagindo ao que o gráfico está mostrando pra gente, e aí sim a gente tem pontos de entrada, pontos de saída, dentro de uma gestão de risco. Se o teu stop estiver alto, não entra, né? Não é toda vez que eu identifico que eu entro, você vê que teve uma figura que, não vou nem falar, eu tinha falado que não deu certo, mas ela não bateu no alvo, né? Mas deu para ganhar dinheiro. A leitura desse gráfico estava mais difícil do que no gráfico da Vale. Então são pontos que a gente precisa estar identificando, né? A gente precisa estar olhando para começar a proteger o nosso capital e não deixar o dinheiro na mesa ou ficar perdendo dinheiro nesse mercado. Lembrando que o nosso foco sempre é longo prazo. Às vezes é melhor você ganhar pouco, mas ganhar sempre. E eventualmente você ganha muito do que você querer ganhar muito sempre e acaba às vezes perdendo dinheiro. Beleza? Então é isso, cara, curte o vídeo, não entendeu alguma coisa, comenta, tá? Se você conhece alguma outra figura de reversão de tendência, coloca aí nos comentários pra gente estar falando sobre isso. E até o próximo vídeo. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Não esquece, eu mudei meu Instagram, tá? Meu Instagram novo tá aí pra vocês. Então é isso e até o próximo vídeo. Valeu!